Último assunto para fecharmos produtos bancários, entidades de previdência privada, tá? Só para recapitular, ó, nós falamos aqui já do Conselho Nacional de Seguros Privados, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, né? Conselho Órgão Normativo, SUSEP Executivo. Falamos das sociedades de seguradoras, sociedades de capitalização, que são as entidades operadoras do sistema de seguros privados, e fecharemos agora com essa última operadora, entidades abertas de previdência complementar. Tudo bem ou não? Privado, ok? Então, quem são as entidades abertas de previdência complementar? São entidades abertas de previdência complementar, ó, são entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda continuada, renda mensal, vitalícia, tudo bem? É a aposentadoria propriamente dita. Ou pagamento único, uma indenização de uma vez só. Acessíveis a quaisquer pessoas físicas, ok? Então, olha só, a entidade aberta de previdência complementar sofre fiscalização de quem? Da SUSEP, tudo bem ou não? Superintendência de Seguros Privados, tá? E ela é entidade aberta de previdência complementar, ela é de natureza privada. Maravilha? Então, olha só, o que ela comercializa? Planos de previdência. E planos de previdência são planos que você tem que visualizar a aposentadoria. Para comercializar um plano de previdência, nós temos as seguintes figuras aqui, ó. Primeiro passo, nós temos um proponente. Quem é o proponente? É o segurado, aquele que quer contratar o plano, tá? O contratante do plano. É quem vai pagar, né, o plano. Quem vai efetuar os pagamentos. O proponente. Ok? Esse proponente, ele está buscando o quê? Uma cobertura para aposentadoria. E aí nós temos várias modalidades, tudo bem, de aposentadoria. Ele busca uma cobertura, né? Uma proteção contra um risco. Certo? Essa cobertura vai ter alguém como beneficiário, que pode ser o próprio proponente, ou pode ser quem? Um terceiro beneficiário. O proponente ou um terceiro beneficiário, tudo bem? Que vai receber o quê? Um benefício. O que é o benefício? É o recebimento após o prazo de contribuição. Primeiro contribui, depois recebe o quê? O benefício, tudo bem? O benefício eu posso falar que é, se for para a aposentadoria, seria a própria aposentadoria. É porque tem várias coberturas, ok? E claro, a sociedade, a entidade aberta de previdência complementar, para fazer isso, vai cobrar uma contribuição. As contribuições são feitas por quem? Pelo proponente, que são nada mais, nada menos do que os pagamentos. Ok? E aí, paga-se tem o quê? Os benefícios. Então tá aí, ó. O proponente busca uma cobertura e coloca alguém como beneficiário, que pode ser ele mesmo ou um terceiro. Para ter a cobertura, ele tem que fazer contribuições, pagamentos e receber os benefícios. Os benefícios são os recebimentos após as contribuições, após o prazo de contribuição. Claro que essa entidade aberta de previdência complementar, para fazer isso, vai cobrar taxas de administração e taxas de carregamento. Administração para administrar o dinheiro e carregamento para fazer frente
custear despesas e etc, ok? Como é que ele faz? Ele lança uma proposta, ele preenche uma proposta, ok? Essa proposta, né, informa lá quais as coberturas contratadas, né, qual a taxa de carregamento, qual é o regulamento, a carência, se tem ou não. Então, ele faz uma proposta de contratação do plano. Essa proposta, imediatamente, tem que vir o quê? Um regulamento. O regulamento vem tudo como é que funciona o plano da entidade aberta de previdência complementar. Como é que ela faz com dinheiro, onde ela aplica, né, o que ela cobra, qual é a ideia. Nesse regulamento, vem informando se vai ter carência ou não. Tudo bem? Regra geral, a carência é de 24 horas. Regra geral, a carência é de 24 horas. Tudo bem? Contrato, passou 24 horas, eu já estou coberto. E aí, a proposta, a entidade cobra uma taxa de carregamento, que é para cobrir despesas da entidade aberta de previdência complementar e taxa de administração para administrar o recurso. Por quê? Tem muita gente contribuindo, pagando, mas do outro lado tem gente também o quê? Resgatando os seus benefícios, tá? Por isso que é feita uma provisão matemática, para que aqueles que contribuem possam, né, um dia receber seus benefícios. Maravilha? Então, olha só, quais as modalidades de previdência que nós temos? Ó, de coberturas. Nós temos a renda por sobrevivência, que nada mais é nada menos que a aposentadoria ou a renda mensal vitalícia. Nós temos a renda por invalidez. Essa invalidez, ela pode se dar por acidente ou doença. Nós temos a pensão por morte, o pecúlio por morte e nós temos o pecúlio por invalidez, tudo bem? Tem uma diferença em pensão e pecúlio. Nós já vamos ver cada uma agora. Ó. O que é a renda por sobrevivência? É a renda a ser paga ao participante do plano que sobreviver ao prazo de diferimento contratado, geralmente denominada de aposentadoria. Então, ó, existe um prazo de diferimento. O que é o prazo de diferimento? É o mesmo que o prazo de pagamento. O prazo de diferimento são as contribuições. E depois o prazo de recebimento, que é os benefícios. Então, olha lá, é a renda a ser paga ao participante do plano que sobreviver ao prazo de diferimento contratado. Sobreviveu, passou lá um prazo de 20 anos, ele está vivo, então ele vai receber uma renda por sobrevivência, tá? Geralmente denominada de aposentadoria. Aí nós temos a renda por invalidez, é a renda a ser paga ao participante em decorrência de sua invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano. Então, o cara contrata um plano aqui e esse plano foi estipulado uma carência, de 2 meses. Tudo bem? Carência. Se acontecer uma invalidez nesse período aqui, ele não tem cobertura, só após a carência. Aí passou da prazo de carência, houve aqui uma invalidez. Ok? Uma invalidez, tá? Permanente. Pode ser por acidente ou por doença, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai receber o quê? Uma renda a ser paga em decorrência dessa invalidez.
Então, a renda por invalidez, que pode ser uma invalidez por doença ou acidente. É a renda a ser paga ao participante em decorrência de sua invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência. Depois nós temos a pensão por morte. É a renda a ser paga aos beneficiários. Ó. A invalidez, a renda por invalidez é para o proponente. Agora, a pensão por morte é a renda a ser paga aos beneficiários, indicados na proposta de inscrição, em decorrência da morte do participante ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido. Então, olha só, a pensão por morte é uma renda para os beneficiários. A pensão por morte é uma renda para os beneficiários. Maravilha? Aí difere do pecúlio por morte. Ó. O que é o pecúlio? O pecúlio é a importância em dinheiro pagável de uma só vez aos beneficiários indicados na proposta de inscrição em decorrência da morte do participante ocorrida durante o período da cobertura e depois de cumprido a carência. Então, a diferença entre renda e pecúlio é que a renda, a pensão é uma renda, o pecúlio, uma indenização. Então, olha só, a pensão, renda, recebe mensalmente. O pecúlio não é renda, é uma indenização. Recebe uma só vez. Show de bola? Pecúlio por invalidez também é o quê? O pecúlio é uma indenização, mas aí não é por morte, é por invalidez, ó. É a importância em dinheiro pagável de uma só vez ao próprio participante, em decorrência de sua invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano. Ok? Então, ó, nós temos, vamos fazer aqui, ó. Nós temos, ó, a renda por sobrevivência, que é a aposentadoria propriamente dita. Ok? Mensal, renda mensal, vitalícia, até morrer. Ou a pessoa também pode contratar por um período de 20 anos, por exemplo. Depois nós temos a renda por invalidez e o pecúlio por invalidez. Qual a diferença? Ó, a renda é para quem? Primeiro é para o participante, o proponente, participante, o próprio proponente. Aí, certo? E é uma renda, ou seja, a renda é um benefício que pode ser mensal. O pecúlio também é para o participante proponente. Mas o pecúlio não é renda, é uma indenização. Paga de uma só vez. Uma só vez. Ok ou não? Então tá lá, ó. Nós temos a renda por sobrevivência, por invalidez e o pecúlio por invalidez. E temos a pensão por morte e o pecúlio por morte. Então, vamos fechar aqui. Pensão por morte e o pecúlio
por morte. Agora, a pensão e o pecúlio por morte não é mais para o participante proponente. Claro, ele morreu. É para o beneficiário. Mas, se é pensão, é o quê? Uma renda. Um benefício. Agora, o pecúlio por morte também é pago para quem? Para o beneficiário. Mas, na verdade, não é uma renda, e sim uma indenização. Show de bola? Então, separamos aí cada modalidade de cobertura e aí os dois grandes produtos que as bancas amam perguntar. O que é um PGBL ou um VGBL? Primeiramente, são dois produtos que podem ser comercializados por entidade aberta de previdência complementar. Tudo bem? Segundo, que o PGBL, como o próprio nome já diz, é um plano gerador de benefício livre. O PGBL, eu posso falar que é a aposentadoria propriamente dita. Propriamente dita. Enquanto a vida, o vida gerador de benefício livre, isso aqui é um seguro de vida que pode, pode tornar-se o quê? Um plano de previdência. Mas, num primeiro momento, ele é um seguro de vida. Beleza? Essa é a principal diferença. Ambas podem ser comercializadas pelas entidades abertas de previdência complementar, mas um é, na essência, um plano de previdência. O outro é um plano de seguro. Tudo bem? E aí a gente vai ver o quê? As principais diferenças. Ó, o PGBL é um plano de previdência complementar. O cara compra com o intuito de lá na frente se aposentar. O VGBL é um seguro de pessoa. O plano PGBL não possui rentabilidade mínima garantida. O VGBL também não tem rentabilidade mínima garantida. O PGBL, existe um período de investimento, diferimento, que é a mesma coisa, também conhecido como período de contribuição. E existe um outro período que é o benefício, tudo bem? O rendimento. No VGBL também, um período de investimento e o período depois de gozo, de benefício, tá? E a parte mais importante, em comparação um com o outro, que as bancas gostam de perguntar é quem? É a tributação, ok? Então vamos lá, nós temos, primeira questão, de separar a tributação do PGBL para o VGBL. O primeiro passo é o seguinte, no PGBL, a tributação vai incidir sobre o principal mais os juros. Já no VGBL, a tributação vai incidir apenas sobre ganho de capital. Então, vamos dar um exemplo com números para facilitar a nossa vida. Ó, vamos imaginar que você aplicou 100 mil reais no PGBL e 100 mil no VGBL. Tudo bem? Passa um mês, você tem lá 110 mil nos dois. Ok? E esse você resolve o quê? Sacar. Aqui também você vai sacar, por exemplo. Não, na verdade você não pode sacar um seguro de vida, mas vamos pensar o seguinte, ó. Você vai resolver sacar o PGBL. Você vai pagar o quê? Uma alíquota de 27,5% sobre o valor principal mais
o juro. Tudo, 27,5. No VGBL, você só pagaria sobre o ganho, no caso, os R$10.000. Tudo bem? Por conta desse prejuízo que você teria num primeiro momento, o PGBL te dá um benefício do quê? De você utilizar até 12% da renda bruta anual como dedução do imposto de renda. Certo? Então, olha só. Vamos supor que você declarou R$100.000 de rendimento. Tudo bem? Você ganhou no ano todo R$100.000 de rendimento tributável. Se você fizer um plano de previdência num valor de 12 mil, por que 12 mil? Que corresponde a 12% dessa renda, então o governo vai te cobrar um imposto não sobre os 100 mil, mas ele vai deduzir sobre os 12. Então ele vai te cobrar um imposto sobre 88 mil. Correto? Então, esses 12 mil, você teve um ganho de imposto porque você não pagou em cima dos 12, só em cima dos 88 mil. Então, você teve um ganho fiscal. Por isso que no momento do saque, esse ganho fiscal que você teve num primeiro momento, você toma pau lá na frente. Porque daí você vai pagar sobre o ganho e sobre o principal. Tudo bem? Mas você pode utilizar até 12% da renda bruta anual para quê? Para abater na sua despesa de imposto de renda. Ele é dedutível no imposto de renda. Com isso, é mais interessante o plano de PGBL para quem? Para quem faz declaração de imposto de renda na forma completa. Já o VGBL, ele é um seguro, tá? Então eu vou acumulando, caso eu faleço, eu deixo para um beneficiário. O ganho o imposto, na verdade, somente gera em cima do ganho de capital, correto? Então, por isso que esse imposto incide sobre o ganho de capital, porque você não tem como deduzir, né, parte da sua renda bruta como despesa dedutível. Então, no caso do VGBL, é mais interessante para quem faz declaração simplificada ou está isento do imposto de renda. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, claro, cada um é uma coisa. Uma coisa é seguro de vida, você formar um valor, caso você venha a falecer, você deixa seu beneficiário amparado. Outra coisa é você fazer um plano para, no futuro, você ter benefício. Plano de aposentadoria, tudo bem? Porém, tem que tomar cuidado. O PGBL, no momento do saque, você paga o imposto sobre todo o valor. Enquanto no VGBL, o imposto só vai render sobre o ganho. Maravilha? Até 12% da renda bruta você pode utilizar como dedução do imposto de renda, ok? Só que no plano de previdência, PGBL, a tributação você vai escolher de duas formas. Nós temos uma tributação progressiva e uma tributação regressiva. Ou seja, a regressiva é essa que eu vou explicar agora. Ó, quanto maior o prazo de aplicação, menor a alíquota de imposto. Tá vendo? Vai regredindo, diminuindo. Então, olha só, se você deixar seu dinheiro aplicado apenas por 2 anos, você vai pagar 35% de imposto. De 2 a 4 anos, você vai pagar 30% de imposto. De 4 a 6 anos, 25%.
De 6 a 8, 20%. E de 8 a 10 anos você paga 15%. E acima de 10 anos, 10%. Então, quando você vai fazer um plano de previdência, você tem que optar que tipo de tabela de imposto você quer para o teu plano de previdência, a progressiva ou a regressiva. A regressiva é aquela, quanto maior o prazo do dinheiro aplicado, menor é a alíquota. Então, você tem possibilidade de ter uma alíquota de 10% apenas de imposto, o que faz você ter um rendimento maior na tua aplicação. Já a progressiva é aquela do governo. Ou seja, quanto maior o ganho, maior a alíquota. Tudo bem? Então, olha só. É pela tabela, ó, do governo. Quem ganha até 1.903 não paga imposto. Quem ganha de 1.903 a 2.826 vai pagar uma alíquota de 7,5%. Quem ganha de 2.000 até 3.700, uma alíquota de 15%. De 3.700 a 4.400 e pouco, uma alíquota de 22,5%. E acima de 4.664, 27,5%. Então, para você optar, você vai ver o que melhor te convém. Se é melhor você fazer uma regressiva, que você vai ter no mínimo 10%. Se você ganhar bem, é melhor fazer regressiva. Agora, se o teu salário é pouco, é melhor você fazer o quê? O plano progressivo, tá? Porque, ó, não tem nem alíquota. Maravilha, então? Show de bola? E aí, para finalizar a previdência aberta, eu digo para você, não é permitida a portabilidade entre planos VGBL e PGBL, ou vice-versa. A portabilidade só é permitida entre planos do mesmo segmento, isto é, entre planos de previdência complementar aberta ou entre planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência. Também não é possível a portabilidade entre pessoas diferentes. Ó, só pode transferir PGBL para PGBL, portabilidade, ou VGBL para VGBL. Mas posso transferir de um banco para outro? Posso. Posso transferir do meu nome para minha esposa? Não. Não pode ter transferência, portabilidade de planos diferentes e também não pode ter portabilidade entre pessoas diferentes. Show de bola? E aí, para a gente fechar, nós temos a terceira entidade normativa, o órgão normativo, conhecido como Conselho Nacional de Previdência Complementar. É um órgão normativo que faz parte lá do subsistema normativo. Esse Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele cria normas para quem? Para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, conhecida como PREVIC. Previdência Nacional de Previdência, Sistema Nacional de Previdência Complementar. Este órgão aqui está vinculado a quem? Este órgão está vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Ok? Enquanto o Conselho Nacional de Seguros Privados está vinculado a quem? Ao Ministério da Fazenda. Maravilha? Então, olha só. O que é essa PREVIC? É uma entidade supervisora que vai fiscalizar quem? As entidades fechadas de previdência complementar. E qual é a diferença de entidades fechadas de previdência complementar para entidades abertas de previdência complementar? Vamos lá. Ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão colegiado que integra, a estrutura, ó, do Ministério da Previdência Social, MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social, e cuja competência é regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar é uma
autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Como que ela é conhecida? Previc. A Previc atua como uma entidade de fiscalização e supervisão das atividades de entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando inclusive as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Conselho Nacional de Previdência Complementar e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, não estão previstas dentro do nosso edital. Mas como fala de previdência, é interessante a gente ver a diferença, tudo bem? As entidades fechadas de previdência complementar, conhecida como fundos de pensão, gravem aí, fundos de pensão. Isso é muito perguntado em prova, tudo bem? Quem são os fundos de pensão? As entidades fechadas de previdência complementar. Elas são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, e são acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa, um grupo de empresas ou aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, entes denominados patrocinadores ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominada como instituidores. Então, para a gente fechar, o Conselho Nacional de Seguros Privados cria normas para seguro, capitalização e a previdência complementar aberta, privada. Tudo bem ou não? Ele cria normas para quem? Para a SUSEP cumprir e fazer cumprir. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, vai fiscalizar esse mercado. Tudo bem? As entidades abertas de previdência complementar comercializam planos PGBL e VGBL. Para quem? Qualquer pessoa que queira complementar a sua aposentadoria. Já o Conselho Nacional de Previdência Complementar, um órgão normativo, está vinculado ao Ministério da Previdência. Ele cria normas para quem? Para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é, na verdade, a Previc, Previdência Complementar. Só que a Previc vai fiscalizar somente as entidades fechadas de previdência complementar. Quem são as entidades fechadas? Os fundos de pensão. E as fechadas não é qualquer um que pode comprar um plano de previdência ali. Somente, funcionários, empregados de uma empresa ou grupo de empresas ou servidores da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, quando você entrar no Banco do Brasil, existe um plano de previdência lá chamado Previ. Esse plano de previdência é um fundo de pensão, né? Fechado. Por quê? É só para funcionários do Banco do Brasil. É isso que difere da previdência aberta, que qualquer um pode comprar ou vender. Show de bola? Então, com isso, fechamos agora produtos bancários e, em breve, mais assuntos para vocês. A gente se encontra. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo.